Vamos ao sétimo vídeo da nossa aula 2. Vamos falar de núcleo de um homomorfismo. Bem, a definição do núcleo é a seguinte: seja F um homomorfismo de G em H e seja U o elemento neutro da operação em H. Então, o conjunto chamado núcleo do homomorfismo F, ele é formado pelos elementos de G, tais que o homomorfismo F associe esses elementos ao elemento neutro de H. Uma notação também comum, além de N de F, aqui, é usar kernel de F, que vem do alemão kernel, que significa núcleo em português. Exemplos. Para encontrar o núcleo do homomorfismo F, que vai do conjunto dos números inteiros com a sua adição, no conjunto dos números complexos sem o zero com a sua multiplicação. Um exemplo que demos anteriormente, ele é dado por f de m igual a i elevado a m. Basta resolver a equação em que o i elevado a m, ou seja, as imagens, seja igual ao elemento neutro do contradomínio. O elemento neutro desse conjunto da operação multiplicação nos complexos sem o zero é o número 1. Então, pois 1 é o elemento neutro da multiplicação nesse conjunto. Então, temos que o n de f vai ser o 0, o mais ou menos 4, o mais ou menos 8, o mais ou menos 12 e assim por diante, porque todos os múltiplos de 4 aqui no expoente farão com que essa potência dê exatamente 1. Ou seja, i elevado a 0 é 1. I elevado a quarta, bem, é i ao quadrado vezes i ao quadrado, ou seja, é menos 1 vezes menos 1. E a oitava vai ser i a quarta vezes i a quarta, então vai ser também 1, e assim por diante, tá certo? A cada múltiplo de 4 que você colocar nesse expoente, você tem essa potência igual a 1, portanto o núcleo desse homomorfismo é todo esse conjunto aqui, do 0 e os seus múltiplos de 4, tanto positivos quanto negativos. Bem, mais um exemplo do núcleo do homomorfismo, seja f do conjunto dos números complexos sem o zero no conjunto dos números reais positivos. Também um exemplo que demos anteriormente de homomorfismo. F de z é igual ao módulo de z, né, onde z é um número complexo. Basta então pegar aqui a imagem e igualar ao elemento neutro da operação no conjunto dos números reais positivos. Então, novamente, a operação aqui considerada era a multiplicação e o elemento neutro desse conjunto, da operação nesse conjunto, então, é o número 1. Bem, então, a gente iguala o módulo de z a 1 e o conjunto, que vai ser o núcleo, vai ser exatamente esse aqui. Ora, porém, o que é isso quando a gente olha para o plano de Argand-Gauss? É exatamente todo e qualquer número complexo que tem seu afixo em cima da circunferência unitária centralizada na origem. Pois bem, então a solução é esse conjunto e o seu afixo, o afixo do conjunto, é representado dessa maneira. Mais um exemplo. O núcleo do homomorfismo f de z em z, dado por f de m igual a a vezes m, né? O a era fixado, é um exemplo que nós falamos anteriormente também. É o conjunto de solução. Novamente a gente pega a imagem, né, a imagem do f e iguala ao elemento neutro do contradomínio. Como aqui a gente estava falando de z com a sua adição, o elemento neutro nesse caso é o 0. Bem, é claro que esse conjunto depende do valor de a. Se o a for 0, então 0 vezes qualquer inteiro vai ser 0, e aí o núcleo seria todo o domínio, todo o conjunto z. Todo o conjunto z seria associado a 0. Agora, se o a for diferente de 0, a única condição para que a vezes o inteiro seja igual a 0 é se esse inteiro for 0. Portanto, o núcleo, se o a é diferente de 0, o núcleo só terá o 0. Proposição. Seja f de g em h um homomorfismo de grupos. Então, o núcleo é um subgrupo de G. E f é um homomorfismo injetor se somente se o núcleo só tiver o elemento neutro da operação em G. Vamos a uma demonstração. Temos que o núcleo de f é diferente do vazio, pois o f de E é igual a U. Portanto, o E sempre está no núcleo de f.
Assim a gente mostra que o núcleo de F é diferente do vazio, que é a primeira parte que precisamos para mostrar que ele é subgrupo de G. Agora tomemos dois elementos no núcleo de F e vamos mostrar que a operação entre esses dois elementos, na verdade entre o primeiro e o inverso do segundo, continua no núcleo de F. Bem, f de x, y a menos 1, como f é homomorfismo, vai ser f de x, f de y a menos 1. Ora, mas nós já mostramos que f de y a menos 1 é igual a f de y a menos 1. Lembrando que x e y estão no núcleo, então f de x é u, e f de y também é u, só que está a menos 1. Então eu tenho u vezes u a menos 1. Ora, o inverso do elemento neutro é ele mesmo. Portanto, u vezes u a menos 1 é u vezes u, que é igual a u. Assim a gente mostrou que f de x vezes y a menos 1 é igual ao elemento neutro da operação em H, ou seja, x vezes y a menos 1 pertence a H. E aí esses itens A e B provam que o núcleo de F é um subgrupo de G. Agora vamos para o item 2. Suponha que F é um homomorfismo injetor. Então não acontece do f de x ser igual ao f de E. E o f de E é igual a u. Só que isso não acontece para nenhum x em G. O único elemento de G que vai ser associado ao elemento neutro de H vai ser o elemento neutro de G, ou seja, vai ser E. Logo, o núcleo de F só tem o E, que é o elemento neutro de G. Agora, a volta. Suponha que o núcleo só tenha o E. E tome f de x igual a f de y. Então, o que acontece? Você pode operar aqui à direita por f de y a menos 1. Então, você vai ter f de y a menos 1 vezes f de y, multiplicando aqui à direita, vai ser igual à identidade. E f de x vezes f de y a menos 1 foi o que eu escrevi aqui. Ora, mas como f é um homomorfismo, f de x vezes f de y a menos 1 vai ser igual a f de x vezes f de y a menos 1, porque nós já provamos que esse inverso pode ser escrito assim. Ora, mas se, como f é um homomorfismo, eu tenho que f de x vezes f de y a menos 1 pode ser escrito como f de x vezes y a menos 1, só que isso é igual à identidade, né? Porque eu parti do princípio de que estou multiplicando aqui à direita por f de y a menos 1, que dá a identidade. Sendo assim, o que eu concluo? Eu concluo que este elemento tem que ser o elemento neutro de G, porque esse elemento está no núcleo e o núcleo só tem o E. Conclusão, x vezes y a menos 1 é igual ao E. Mas aí eu multiplico aqui à direita por y dos dois lados e eu tenho y vezes E dá y e x vezes y a menos 1 vezes y dá x. E isso prova que F é injetor. Bem, uma observação interessante é que se estivéssemos usando a notação aditiva, essa parte da demonstração ficaria escrito assim. Suponha que o núcleo de F só tenha o zero. Eu estou chamando o elemento neutro de G de zero, porque eu estou usando a notação aditiva. E suponha que f de x é igual a f de y. Bem, comparando com essa parte aqui, é a mesma coisa, só estou chamando o elemento E de zero. Bem, o que a gente fez aqui? A gente multiplicou à direita por f de y menos 1. O que a gente faz aqui? A gente subtrai o f de y dos dois lados. Isso é a mesma coisa, na verdade. É operar com o oposto do f de y, como a gente operou com o inverso do f de y quando a notação era multiplicativa. Bem, então, operando aqui à direita com o oposto do f de y dos dois lados, eu tenho que f de x menos f de y é igual. Bem, agora eu uso o fato de que f é um homomorfismo, então vai ser x menos y. F de x menos y, isso vai ser igual à identidade, por o elemento neutro em H, porque vai ser f de y menos f de y, que seria o zero em H, que a gente chamou de u. Assim, esse x menos y, ele tem que ser o elemento neutro do G, que é o único elemento que está no núcleo, tendo em vista que f desse elemento deu elemento neutro em H, implica que esse elemento está no núcleo.
Consequentemente, ele tem que ser o zero. E assim a gente conclui que x é igual a y. Então a demonstração é exatamente a mesma, só que com a notação aditiva e aqui com a notação multiplicativa. Mas é importante que a gente acostume a verificar que de fato é o mesmo procedimento. Bem, exemplo. Dos exemplos dados até aqui, apenas o último, aquele que a gente definiu como f de m igual a vezes m, é um homomorfismo injetor quando A é diferente de zero, pois o núcleo lá é igual a zero. O único m que vai ser levado no zero vai ser o m igual a zero, naquele exemplo que nós falamos antes. Isomorfismos de grupos. Seja f de G em H um homomorfismo de grupos. Dizemos que f é um isomorfismo se f é bijetor, ou seja, um isomorfismo é um homomorfismo bijetor. Se G é igual a H, dizemos que f é um endomorfismo. E se G é igual a H e f é bijetor, então dizemos que f é um automorfismo de G. Ou seja, se você tem um homomorfismo de G em G, ele é chamado de endomorfismo. E se você tem um isomorfismo de G em G, ele é chamado de automorfismo. Quando existe um isomorfismo f de G em H, dizemos que G e H são grupos isomorfos. Bem, vamos observar um exemplo. Observe as seguintes tabelas. Essa primeira tabela é uma tabela formada pelas potências do I. O I elevado a 0 é igual a 1, o I elevado a 1 é o próprio I, o I ao quadrado é menos 1 e o I à terceira é menos I. O I à quarta volta a ser 1. E aqui foi dada a tabela operatória desse grupo. Aqui é o Z4 e aqui é o grupo de Klein. Vamos observar alguns detalhes interessantes. Quando você olha o número 1 nas potências do I, coincide exatamente as mesmas posições da classe 0 no Z4, mas não coincide com o 0 do grupo de Klein. Agora, quando você olha para o I, nas potências de I, coincidem com a classe 1 do Z4 e coincide também com o 1 do grupo de Klein. Agora vamos olhar o menos 1 nas potências de I, coincidem com a classe do 2 no Z4 e dessa vez não tem nada a ver com o 2 do grupo de Klein. Então quando a gente vai olhar agora o menos I nas potências de I, coincidem com a classe 3 do Z4 e também coincidem com o 3 do grupo de Klein. Ou seja, esses dois grupos, as potências de I e o Z4, eles coincidem sempre, enquanto que o grupo de Klein nem sempre coincidem. Então, isso caracteriza o fato de que esses dois grupos eles são isomorfos. O isomorfismo que prova que esses dois grupos são isomorfos é exatamente essa associação que a gente faz entre esses números que estão destacados pela mesma cor. Ou seja, um isomorfismo tal que f de 1 seja 0 barra, f de I vai ser o 1 barra, f do menos 1 vai ser o 2 barras e o f do menos I vai ser o 3 barras. E não tem como conseguir um isomorfismo desses dois grupos aqui no grupo de Klein. Então, as potências de I e o Z4 são isomorfos, mas o grupo de Klein não é isomorfo a nenhum desses dois. Bem, no próximo vídeo a gente fala de outros exemplos clássicos.